Hoje é dia de reformas religiosas aqui no nosso intensivo, aqui falando de história geral, e eu já vou adiantar logo de cara os dois pontos que vocês precisam saber, para poder fazer questões de Enem. A gente vai ver isso na hora que a gente passar o Enem aí para vocês, que são contexto, desculpem, tem que contextualizar as reformas, tem que contextualizar, saber qual que é o momento das reformas. O que está acontecendo no mundo? 2. É preciso compreender a base de cada reformista e também da contra-reforma. É preciso entender a base. Eu não vou encher vocês aqui de textos, de várias coisas, de tudo que os reformistas pensavam, porque isso aqui é uma aula de intensivo e aqui a gente vai direto ao ponto. O que você precisa saber direto? Então fica mais fácil, fica tranquilo e dá para fazer super as questões aí do Enem. Então, sem mais enrolações, vamos lá, então, para a nossa slaidada. Primeiro, vamos trabalhar o contexto, né, gente? Deixa eu colocar meu microfone um pouco mais para cá. Tomar aquele cafezinho. Minha tablet está aqui do lado, por isso que vocês vão me ver olhando mais para cá. É como se eu estivesse olhando para o texto. Qual que é o nosso contexto aqui? O contexto vocês já sabem, a gente estudou isso na última aula, que é o contexto do Renascimento. Está no século XVI. Então, isso já demanda, já mostra para a gente uma série de fatores importantes aqui para a contra-reforma. Para a reforma religiosa e para a contra-reforma também. Renascimento é período de maior contestação do clero, contra o clero, de maior negação contra a Idade Média, é de crescimento de atividades comerciais, é de crescimento da burguesia, de inovações tecnológicas, é período de inovações científicas, então a gente começa a ter experiências. A reforma religiosa ou as reformas, elas partem desse princípio, elas vão se apegar, elas fazem parte do Renascimento. Então, está dentro do Renascimento. Então, professor, os reformistas eles estavam à frente de seu tempo? Não, não existe o à frente de seu tempo. Existem aqueles que estão naquele tempo que permite, aquele tempo permite isso, e eles contribuem com esse tempo. Certo? Então, nós temos nobres descontentes com a igreja, porque historicamente na Idade Média tem que pagar impostos e eles querem romper com a igreja, então muitos deles vão se aliar aos reformistas. Uma burguesia que também não quer pagar imposto e é perseguida pelos dogmas do clero. A gente viu isso quando começou a falar lá de baixa Idade Média. Nós temos as técnicas da prensa móvel, que foi lá introduzidas no século XV, desculpa, um pouco antes, pelo alemão Johannes Gutenberg. Por que isso? Porque as divulgações dos textos que contestam a Igreja Católica, eles começam a ser mais acessíveis. Eles começam a ser, não é só, a gente começa a defender cada vez menos do trabalho dos copistas, historicamente medievais, e agora você tem uma prensa móvel que consegue fazer uma escala maior de publicações, atingindo mais pessoas. Então, os textos dos reformistas, e também da Contra-Reforma, ela vai se utilizar disso, começa a ser mais explorado e expandir pela Europa. Então, olha que interessante. Estamos no Renascimento. Então, é isso. Esse é o contexto que a gente precisa saber. Dito isso, vamos começar com os reformistas. Eu não enchi de informações aqui, para não confundir vocês, mas o básico que vocês precisam saber. A base, né? Não é o básico, a base. O primeiro grande aqui que a gente estuda é o Lutero, o Martinho Lutero, que era, gente, um monge agostiniano. E isso entrega muita coisa sobre o Lutero para a gente. Por quê? Se a gente olha a nossa aula de filosofia medieval, que foi a última aula de filosofia medieval que a gente teve, o Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, ou Hipona, ele falava lá no século V a.C., ele já é considerado um reformador da igreja. Ao longo da Idade Média, a igreja também teve que se moldar, ela teve que se modificar, ela teve que se reformar ao longo da Idade Média. Basta você lembrar, por exemplo, no século X, século XI, do cisma religioso que a gente teve várias igrejas se rompendo com a católica apostólica romana. Então a gente tem a igreja ortodoxa rompendo, nós tínhamos outras igrejas também, tá? A igreja de Jerusalém, enfim.
O Santo Agostinho, se vocês lembrarem da nossa aula vocês estão acompanhando a nossa aula de filosofia medieval lá, que a gente fez a última, ele defendia a conversão para a salvação. Então ele já era um cara que dava uma nota aqui para o Lutero de que basta você se converter, meditar, se entregar para buscar, né, ter fé para buscar a tua salvação. E aí o Lutero, ele entra nesse contexto como um monge agostiniano, fazendo críticas a práticas católicas que estavam acontecendo durante a Idade Média, como a venda de indulgências e a simonia, que são muito próximas. A venda de indulgências é a compra da salvação. Então, a absolução dos pecados, a compra da salvação, que era feito muito por nobres europeus durante a Idade Média. Essa é uma prática que estava continuando ainda. Que, ó, você fez muito, pecou muito durante a sua vida, você está na beira da morte. Não dá tempo mais de você buscar a sua salvação pela sua vida. Então você paga. E a simonia seria a compra de artigos religiosos, que a igreja fazia isso também em busca da salvação, a venda, na verdade, que eram artigos religiosos mentirosos, falsificados, lascas da cruz de Cristo. A gente tem também, além dessa venda de artigos religiosos, você tem a venda, por exemplo, de pedaços no céu. É quase isso, porque elas são ligadas à salvação, à simonia e a indulgências. E a venda também de cargos eclesiásticos também. Ó. Você quer entrar na igreja, você vai comprar um cargo aqui, aí você tem salvação. Seu filho, por exemplo. É uma prática que acontecia durante a Idade Média. E o Lutero vem com essa ideia do monge agostiniano, falando que a salvação vem pela fé. Só que aí que tá. E aí ele fazia uma crítica à infalibilidade papal. O que é isso? O Papa diz, ele fala, ele define e ninguém questiona mais. Só que tem uma coisa muito importante que o Lutero, ele não queria fazer uma nova igreja e se colocar como progenitor, o nome. Aí ele está criticando a presença do Papa como central na Igreja Católica. Ele não queria isso também numa nova igreja. Ele queria reformar os conceitos da Igreja Católica. Mas acabou que isso foi impossível. A igreja não aceitou nenhum tipo de reforma, as propostas reformistas de Lutero. E ele passou a ser perseguido. Lutero está lá no Sacro Império Romano Germânico, que é um império, surgiu na Idade Média, vai até o século XIX, né? Quem derruba é Napoleão. Muda muita coisa, eu sei, mas é um império católico. E onde todo mundo pagava imposto para a igreja. E ele questiona, ele surge questionando isso dentro do próprio império, do Sacro Império Romano Germânico. E aí ele é perseguido. Acontece lá a chamada Dieta de Worms, em 1521, quando ele anexa as teses, as 95 teses da Catedral de Wittenberg, foi em 1517. Em 21, essa reforma começa a se espalhar, está se espalhando, e aí começa a cutucar a igreja católica. Fala assim, então vamos julgar o Lutero. Ele é condenado, o Lutero, em 1521, na Dieta de Worms, sabe? E aí ele se refugia, atenção, ele recebe apoio de Frederico III, um nobre, príncipe da Saxônia, que é um desses nobres que não queria mais ficar pagando os impostos, vivendo sob os dogmas católicos, religiosos, queria ter mais autonomia. Professor, então você está querendo dizer que para o Lutero tem a reforma, ele defendia a salvação pela fé, mas ele era bonzinho? Ele não era bonzinho? Porque a gente não está aqui questionando bondade ou maldade, gente. Não é esse questionamento que a gente tem que fazer aqui na história para boa parte, né? Mas, boa parte quer dizer que não é tudo. O Lutero, em seus escritos, ele também tinha um quê de violência. Ele se aliava a quem o dava suporte, tinha um quê político, um lado político muito importante, olha lá o Frederico III, tinha um lado econômico para sustentar as ideias, porque senão a gente está dentro do capitalismo comercial, está dentro do Renascimento. E tem um lado também que o Lutero, ele
se opunha, inclusive, a judeus, para vocês terem noção. Ele falava que tinha que exterminar os judeus, que tinha que acabar com os judeus. Ele tratava os judeus como na concepção dele, tá? Como praga. Então, não vai pegar e falar assim, é um cara que veio e tal. E aqui eu não estou falando isso questionando a sua fé luterana, se você for, ou depois calvinista. Não estou questionando a fé nem do Lutero. Eu só estou falando que na história existem essas concepções que você precisa contextualizar. Se você não contextualiza, você não estuda história. Compreenderam? Ok. A essa altura a reforma vai. Então você tem o surgimento do protestantismo, né, luterano, que questiona princípios da igreja e rompe com a igreja, mas com interesses políticos, econômicos. E aí vem qual? Calvino, que conhecia as ideias de Lutero, inspirado nas ideias de Lutero, mas vai fazer algo diferente. O João Calvino, certo? Um pouquinho mais novo, ele vai com as ideias de Lutero, só que ele tenta fazer algo diferente. Independente da concepção de Lutero da salvação pela fé, também tem que contextualizar. O Calvino vem com uma teoria da predestinação, que eu sei que tem muita gente que vem aqui e fala, não, o Calvino também defendia a salvação pela fé. Não é igual Lutero. E a predestinação é diferente, tá? Mas ela não é o 880. Isso que eu quero dizer para você, assim, a teoria da predestinação do Calvino é tipo assim, é rico, que a gente às vezes acha isso, né? O rico é salvo e o pobre é condenado. Não, não é isso. Você busca a sua salvação, mas há uma concepção prévia, que é a teoria da predestinação de Calvino. Que Deus, olha lá, tá escrito aqui para vocês. Deixa eu pegar minha caneta aqui, ó. Predestina de forma prévia a humanidade, na concepção calvinista. Cabe a você, ser humano, buscar a sua predestinação, certo? Buscar a sua predestinação. Ele predestinou, ele falou assim, aqueles que serão salvos serão esses, X. Aí eu não estou nesse grupo, então agora eu vou buscar esse grupo da salvação, certo? Quais são os pontos? A devoção, então tem a fé, e tem a disciplina. Não é uma questão necessariamente de prévia riqueza, mas é uma questão de buscar tal riqueza em contribuir com a sua devoção. Como assim? A disciplina, o trabalho pela igreja, o trabalho em Deus, te leva a essa salvação. Então é para além da salvação pela fé. É a predestinação. Eu busco ser predestinado. Tem os conceitos do Calvino. Então, olha só. Aqui a gente consegue ter uma divisão muito interessante, importante, que leva à atualidade entre o que é sagrado e o que é profano, que a gente vê isso muito forte em igrejas calvinistas. O sagrado é o que está na igreja. O profano é o mundo, é o mundano. Tá, eu sempre brinco, falo assim que eu tinha alguns amigos que eram calvinistas e eles desviaram do caminho. E aí eu lembro da gente jogando bola quando era menina e passava o pessoal da igreja deles assim e falava assim: vocês estão no mundo? Aí eles falavam assim: tô no mundo. Eles não tinham o que falar, mas assim, essa diferenciação. Sabe quem que vai trabalhar com isso em sociologia? Emile Durkheim, que ele define pra gente o sagrado e o profano, tem nossa aula de Durkheim aqui, no intensivo já. E o Max Weber, ele fala lá na sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que essa disciplina utilizada por calvinistas, ou puritanos, você pode chamar de puritano também, essa disciplina aplicada dentro da igreja passou a ser aplicado fora da igreja, no mundo profano. O aprendizado que se tinha dentro da igreja passou a ser aplicado no mundo profano, e esse aprendizado levou um desenvolvimento grande do capitalismo industrial. Então, os países calvinistas foram que se desenvolveram primeiro por conta dessa concepção da disciplina. E essa disciplina vem da onde? Da predestinação. Olha só que interessante. Aí, diferente do Lutero,
o Calvino ele buscava criar uma nova igreja. Tá? Então, assim, ele já desde o início ele fala, não, é uma igreja nova. E onde que está o apoio do Calvino? O apoio do Calvino ele consegue muito através da burguesia. Ele vive na Suíça, se refugia na Suíça, você tem apoio na França e nos Países Baixos. Então ele busca, ele acaba se refugiando, também fugindo da Igreja Católica, ele consegue apoio de uma burguesia que está investindo naquele momento, uma burguesia, uma crescente burguesia comercial, certo? Manufatureira, começa a apoiar o Calvino, tá bom? Acabou meu café aqui, vou tomar uma água agora, tá bom? O que é importante, o que a gente precisou pegar até agora de importância? Existem transformações acontecendo no século XVI, o questionamento à igreja, o questionamento aos dogmas religiosos, e isso vai influenciar a sociedade, é isso que vocês precisam saber. Vamos lá, então a gente passou o contexto, a gente sempre tem falado do contexto, e as características principais de cada um aqui. E aí nós temos aqui um segundo quadro, que vai falar que a gente também teve uma reforma acontecendo na Inglaterra, e é preciso contextualizar também. Por muita influência dos que vieram antes, aqui é 1534, é o mesmo contexto, só que assim, Calvino e Lutero têm influência aqui na Inglaterra. O anglicanismo vai ser o surgimento da Igreja da Inglaterra, que é a Igreja Anglicana. E a gente tem muita influência de puritanos na Inglaterra, né? Puritanos seriam os calvinistas, muitos calvinistas na Inglaterra, que depois vão fazer até a Revolução Gloriosa, a Revolução Puritana na Inglaterra, lá já no próximo século, né? A gente sabe disso, contra os próprios anglicanos. Mas aqui a gente está falando no contexto de influência. A diferença aqui é que o rei Henrique VIII, ele é o grande nome dessa reforma, desse surgimento dessa nova igreja na Inglaterra. Só que aqui, contextualizar de novo, a Inglaterra com uma grande influência católica, desde a Idade Média, com muitas terras mesmo do reino pertencentes à Igreja Católica, muito domínio dos assuntos políticos da Igreja Católica na Inglaterra. A igreja, o rei, parte do que a gente conhece como absolutismo, tinha lá conselheiros católicos. E ele faz parte dessa parcela forte que quer se romper com esses dogmas católicos. E aumentar o seu poder através disso. É período de absolutismo. Contextualiza, gente. Só que aqui ele não era um príncipe da Saxônia, ele não era um duque de uma região pequena, ele era um rei de um reino inteiro, de um estado nacional, de um país, de países, que é o reino. Ele rompe e logo ele confisca terras católicas, mosteiros, monastérios no país de Gales, na Inglaterra e na Irlanda. Aqui não há um questionamento tão forte sobre os dogmas católicos. Ele critica a infalibilidade papal, porque ele rompeu com o Papa. Mas não há um questionamento sobre os dogmas, sobre salvação pela fé. Tem até, sim, tá? Mas não é tão forte quanto você tem em Lutero ou a concepção da predestinação em Calvino. Aqui ele está muito interessado em questões político-territoriais. Tirar a igreja da igreja, o domínio da igreja católica das terras da Inglaterra. Professor, mas não foi porque ele queria casar com uma puritana? Tem isso, mas isso aí não é o contexto principal. Olha só, tudo bem, o Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão, que era filha dos reis católicos espanhóis, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Ela era tia do Carlos V, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, católico. E ele queria romper, ele queria separar dela e casar com Ana Bolena, uma puritana, uma calvinista. Mas ele queria... E aí a igreja não aceita, né, o fim do matrimônio, né? Não aceita. E aí ele fez tudo isso, criou uma igreja, matou um monte de gente por causa disso? Não foi, gente. Ele estava interessado nas terras, na economia, no poder, na política da Igreja Católica que exercia na Inglaterra. Ele queria acabar com isso.
Tanto é que depois ele mata a Ana Bolena. A Catarina de Aragão, ele matou indiretamente, porque ele deixou ela no canto lá. Mas a Ana Bolena, ele arranca a cabeça dela, ele manda cortar a cabeça, ele cismou lá, falou que ela estava traindo ele. Depois ele teve outras várias esposas. Matou um monte delas, dá para vocês terem noção. Não todas. Acho que ele teve 5 ou 6 esposas. O contexto é um contexto político, econômico e territorial. Compreenderam? Tanto é que a liturgia anglicana, visualmente, se parece muito com a Igreja Católica. As indumentárias e tudo, tá? Ah, igual? Não. Mas contextualiza, tá? E aí, a essa altura, a gente falou de Países Baixos, falou de Sacro Império Romano Germânico, a gente falou de Suíça, falou de França, falou de Inglaterra, país de Gales, falamos de Irlanda. Onde que fica a Igreja Católica aqui agora? A Igreja Católica precisa dar uma resposta ao que está acontecendo. E é daí que surge a Contra-Reforma. O que é a Contra-Reforma? Nada mais é do que o que a Igreja Católica vai fazer para barrar o avanço da Igreja Protestante ou das reformas que estão acontecendo. Ela faz um concílio, uma reunião do alto clero. Na verdade, são vários debates que duram vários anos. O maior concílio da história, que é o Concílio de Trento, que vai de 1545 a 1563. Foi convocado pelo Papa Paulo III, mas depois já muda até de Papa. Eu vou falar assim, ó, vamos reunir para ver o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa fazer, porque nós estamos perdendo fiéis. Então, eles condenam o protestantismo e as heresias. O que é herege? Herege é o considerado infiel. Então, para eles, Calvino era infiel, Lutero era infiel, Henrique VIII era infiel. Todo mundo que tivesse rompido com a igreja, que não aceitasse a fé católica, era infiel. Isso aqui é quase um resquício, quase não, é um resquício da Idade Média ainda. Certo? Eles tentam resgatar aspectos da Idade Média. E aí eles lançam lá o Index Librorum Prohibitorum, que é, em latim, a lista de livros proibidos. Fala assim, ó, esses livros são proibidos pela fé católica. Quem for pego com isso, quem for pego escrevendo, sabe, perto, vai ser condenado. É pecador, é herege. E pasmem, o Index Librorum é uma lista extensa de livros que não parou por ali. Então você tem livros que não são só religiosos. São livros, inclusive, que em algum aspecto podem questionar a fé católica, mas não no sentido só religioso, também no científico, que são proibidos. Então, no Index pode entrar obras de pessoas que estão fazendo uma revolução científica naquele período, ou questionando de forma política a igreja. Vocês sabiam, por exemplo, que o Maquiavel, o príncipe do Maquiavel, entrou tempos depois, é claro, mas é o mesmo contexto. Maquiavel também era renascentista, mas assim, o que eu falo que acho que, se eu não me engano, o príncipe do Maquiavel entrou um tempo depois. Porque o príncipe do Maquiavel questionava um poder, a busca por poder de forma só religiosa. O príncipe do Maquiavel dizia que a política tem que estar acima de qualquer moral, nem que seja uma moral cristã. Fazer política para o seu bem é melhor, para o bem do governante, é melhor do que você ficar fazendo política por Deus. Primeiro é conquistar, é o famoso conceito, que não é a frase escrita por Maquiavel, mas o fim justifica os meios. Não interessa se é religioso. O importante é o fim. Então você tem obras de Galileu, Copérnico. Pasmem, tempos depois, filósofos começam a entrar nesse índex também. A gente, até a década de 70 do século XX, esse índex está funcionando. São obras que são criadas, começam a entrar. É claro que aí você já não tem a igreja, no século XX, a igreja não vai começar a torturar as pessoas. Foi a tortura na ditadura, né? Então, assim. Mas eu estou falando assim, por uma questão de contra-reforma. A contra-reforma foi naquele período. Eu só estou falando que o índex, ele continua a existir, a lista de livros. Minha avó que o diga. Vamos lá. Então, vocês entenderam.
E com isso, você já leva à ampliação do Tribunal de Santo Ofício, a Inquisição. Mas a Inquisição não é na Idade Média? É, mas ela continua. Então a gente às vezes a gente vai falar que reergueu o tribunal, ela ampliou. Porque agora a gente está no contexto do Renascimento, dos Estados Nacionais. Existem países, Estados Nacionais, que são religiosos, são católicos oficialmente. Exemplo é Portugal e Espanha. Então, Portugal e Espanha vão ter Inquisição, Inquisição portuguesa, Inquisição espanhola, ligados à relação Estado-religião, Estado-Igreja Católica. Dentro do seu Estado, que é católico, vamos lembrar que tem por exemplo, o Tratado de Tordesilhas de 1494, foi assinado pela Igreja Católica, que dividiu a América entre Portugal e Espanha, o mundo, na verdade, né? Ó, vamos fazer o seguinte, os seus países, os seus estados, têm a obrigação de perseguir hereges. Tem obrigação de perseguir infiéis. Então você tem a ampliação desse Tribunal de Santo Ofício ou a adequação naquele contexto de perseguição, de tortura, de morte, certo? Um outro ponto é a Companhia de Jesus, que é uma resposta importante aqui, porque aí entra na América. Olha a influência onde que a gente vai chegar. Que foi criado antes do Concílio de Trento, né? A Companhia de Jesus pelo padre espanhol Inácio de Loyola. Mas é pelo Concílio de Trento que ela ganha, a Companhia de Jesus, que são os jesuítas, a ordem dos jesuítas, que ela ganha uma função primordial, que é o quê? Estabelecer colônias na Europa e fora da Europa, ou missões jesuíticas, para catequizar novos fiéis antes que o protestantismo chegue ali. E aí você já começa a entender Portugal, um estado católico. A Espanha também, mas vamos falar o exemplo de Portugal. Portugal, um estado católico, onde você tem o representante do rei aqui durante o governo geral. Vocês lembram? Tomé de Sousa, o primeiro governador geral. Com ele chega quem? Os jesuítas. Quando ele chega no Brasil, os jesuítas chegam. Quem são? Então chega lá o Manuel da Nóbrega, depois o José de Anchieta. Começam a criar entram em conflito com os colonizadores por conta da questão da escravização dos indígenas, que na concepção deles são novos fiéis, são irmãos, devem servir. São explorados de forma de servidão, não escravizados, os jesuítas defendem. E os colonizadores inicialmente não, tem que escravizar. Entra, mas vem como uma forma de fazer essa colônia consolidar o catolicismo e não o protestantismo. Compreenderam? Então, olha só, é isso. E aí a gente chega, por exemplo, no Barroco, que é um tema que eu gosto muito de falar, e a Marília deve falar isso para vocês em História da Arte. Inclusive, essa semana deve sair 2 aulas de História da Arte para repor da semana passada, tá? A gente não combinou isso. Ela tá saindo ainda de uma gripe e tal. O Barroco é um estilo artístico que vai servir à Contra-Reforma. Não existe só o barroco católico. Se a gente pensar em templo, existe o barroco até protestante. Tudo bem, mas aqui a gente está falando do católico, tá? Existe o barroco burguês, por exemplo. Aqui a gente está falando do católico. O barroco, ele vai do século XVI até o século XVIII, certo? Principalmente aqui nesse contexto de países católicos, como Portugal e Espanha, tentando expandir a fé católica. Então, por exemplo, aqui no Brasil, na América Espanhola também, a gente tem a entrada do barroco jesuístico. Os jesuítas começam... O estilo arquitetônico, as obras que são dentro das igrejas são jesuísticas. No século XVIII, a gente tem um avanço nesse sentido, não para melhor nem pior, é diferente, tá? Para um barroco, como acontece o barroco mineiro, por exemplo, que ele não é jesuístico, ele é feito pelas irmandades e tal, ele é mais como uma propriedade privada, mas ele não deixa de ser católico. Que aí a gente tem o barroco mineiro. E qual que é o tema abordado pelo barroco católico? É o culto à morte, a salvação ou a condenação, o contraste entre o claro e o escuro. Sabe o que é isso? Culto à morte. O barroco ele faz sempre questão de te lembrar na arte que você vai morrer. E aí? Será que você vai ser salvo? Porque se você é considerado um herege, você não vai ser salvo. Então por isso que tem essa questão do culto à morte na obra barroca.
Então é a relação da condenação, a salvação e a condenação. E o contraste entre o claro e o escuro é justamente para trazer, é uma questão de expressão. As obras barrocas, elas são bem, você tem uma expressão muito forte de dor das pessoas em vida. Eu estou fazendo minha passagem, qual que será o meu destino? Certo? Então, por exemplo, o contraste entre o claro e o escuro é justamente para mostrar isso. O claro é a salvação, o escuro já te leva para a condenação. Não é não é a relação iluminista de razão ou trevas, não, tá? Aqui a salvação, claro, representa a salvação, e o escuro a condenação. Uma questão que eu acho que é interessante trazer aqui para vocês, uma obra, é a morte do justo e do pecador, que está lá, se eu não me engano, tem várias, tá? Está no Barroco, está em Minas. Aqui nós temos uma obra que mostra o justo, elas sempre caminham juntas, tá? Tem que ter uma do lado da outra. É um justo. Olha como é que ele morre, tá recebendo aqui a unção dos enfermos, sereno. Anjos vão buscá-lo. Olha a luz vindo de cima. Certo? E aqui, a morte do pecador. Olha que você tem uma parte mais escura, certo? Aqui é o caminho da luz, mas ele, como pecador, não recebeu o caminho da luz. Ele está tendo uma morte agonizante, com demônios vindo buscar, e a sua alma, um anjo, saindo, falando assim: você é um pecador, eu não te acompanho. Então sempre trabalha. O barroco, isso é cobrado, tá? Tem questão que a gente vai falar daqui a pouco. É didático do ponto de vista do fiel. Ele é didático, é para mostrar o caminho que você deve seguir. Guardem isso com todo o coração do mundo. Dito isso, questões. Então nós temos aqui a primeira Enem 2020. Está na hora de eu colocar a minha telinha aqui para baixo, porque a minha facecam aqui para baixo, porque para não atrapalhar o estudo aí de vocês, né? 2 grandes eventos históricos tornaram possível um caso como o de Menóquio. A invenção da imprensa e a reforma. Então, a invenção da imprensa, Johannes Gutenberg, lembra? A prensa móvel e a reforma religiosa. A imprensa lhe permitiu confrontar os livros com a tradição oral, em que havia crescido. Então, ele começou a ler e falou assim: eu consigo buscar mais conhecimento, então eu confronto essa tradição oral dogmática religiosa que sempre colocou em mim. Eu consigo ler, eu vou buscar conhecimento. Sabe aquela ideia do conhecimento liberta? É isso. Em que havia crescido, lhe forneceu as palavras para organizar o amontoado de ideias e fantasias que nele conviviam. Então, ajudou ele a se organizar. A reforma lhe deu a audácia para comunicar o que pensava ao padre do vilarejo. Foi lá e falou assim: oh, não, ele sente que ele não está mais sozinho, que existem outros reformadores, conterrâneos, inquisidores. Mesmo não tendo conseguido dizer tudo diante do Papa, dos cardeais e dos príncipes como queria. Esse livro, eu sempre vou falar, é muito bom, é um livro que você aprende logo de cara, quando você vai estudar história, quando você está na graduação. Esse aqui é um dos livros assim, mais queridos, que é o do Carlo Ginzburg, que é O Queijo e os Vermes, certo? Então, fala do Menóquio, que vai que tem todo, ele está vivendo nesse contexto dos questionamentos do século XVI. Então, ó, vamos lembrar, a imprensa ajuda ele a organizar as ideias através da leitura contra essa tradição oral, e a reforma mostra para ele que ele não está sozinho, que ele vai questionar lá o padre do vilarejo. Os acontecimentos históricos citados ajudaram esse indivíduo, no século XVI, a repensar a visão católica do mundo, ao possibilitarem o quê? A consulta pública das bibliotecas reais, a sofisticação barroca do ritual litúrgico, então a sofisticação dos rituais da igreja, a aceitação popular da educação secular. Vamos lá, secular, vamos entender? O que seria o secular? Aceitação popular da educação secular. O secular significa que a gente está expandindo
o religioso. Vamos só pegar aqui rapidinho, ó, que aí a gente já define isso aqui direitinho. Quer ver? Ó? Quem sabe faz ao vivo. Não tá ao vivo, mas. Ó, secular. Separação. Aqui, ó, fica melhor. Ó. Entre fé e. Vamos colocar aí, e política. Tá? O secularismo, né? Então, a aceitação popular da educação secular. Então, há uma aceitação popular em relação a essa separação da igreja. Interpretação autônoma dos textos bíblicos e correção doutrinária das heresias medievais. Ó, os acontecimentos históricos citados ajudaram esse indivíduo a repensar a visão católica do mundo. Ele repensou. Porque tudo isso possibilitou o quê? Alternativa correta, alternativa D. Uma interpretação autônoma dos textos bíblicos. Vamos lá. 2 pontos aqui. 1. Ler, aprender a ler, ter mais obras por conta da prensa móvel, a invenção da imprensa, faz com que você tenha acesso a outros textos, a outros livros. E você começa a questionar mais o texto bíblico. Você passa a interpretar de outra forma esses textos bíblicos. E a própria reforma buscava isso. Há uma defesa da reforma de Lutero de uma interpretação maior sobre a Bíblia, sobre os textos bíblicos. Não é uma interpretação livre, mas uma interpretação maior. Então, a alternativa D. Ele está dentro do contexto. Falei para vocês que vocês precisam contextualizar. Ele está dentro do contexto do Renascimento, dentro do contexto das reformas. Então há uma interpretação. Vamos ver por que as outras estão erradas? A E fala assim, uma correção doutrinária das heresias medievais. Porque tudo isso possibilitou a correção doutrinária de heresias medievais. Tipo assim, a reforma religiosa, o contexto dele estava fazendo uma correção de doutrina ou estava querendo se afastar das doutrinas católicas daquela forma? Tá? Então, por isso que está errado. Por que a C está errada? Aceitação popular da educação secular, de uma separação. Por quê, gente? Ainda não era uma aceitação popular. Ainda tinha muita gente católica. Tanto é que o catolicismo ele continua maior. Tá bom? Então, falar que havia uma aceitação popular, a impressão que dá é que todo mundo agora quer se reformar, quer sair daquele contexto católico dogmático. E não é assim. A B, sofisticação barroca do ritual litúrgico. Aí você vai falar de sofisticado. Sofisticado em que sentido? Isso aí já elimina para a gente. E a consulta pública das bibliotecas. Ele pode ter acesso às bibliotecas reais? Jamais. O real ficava para o real. Quer dizer que, então, que as pessoas poderiam agora ter acesso às bibliotecas reais? Não. Ainda era uma coisa muito restrita às bibliotecas reais. Não está falando de biblioteca pública. Então, há uma interpretação autônoma dos textos bíblicos naquele contexto do Renascimento, de buscar mais conhecimento, de buscar mais leituras. Então, tudo isso é invenção da imprensa, a questão da reforma, ele não se sentia mais sozinho. Então, alternativa D de dado. Vamos para a próxima aí. Então, contextualizou. Tem que contextualizar, tá bom? Enem, PPL 2020. No início do século XVI, as relíquias continuavam protegendo edifícios e cidades, promovendo curas milagrosas, sendo levadas em solenes procissões pelas ruas, sacralizando altares de igrejas por toda a Europa, em uma notável continuidade em relação ao papel que havia desempenhado havia mais de 1000 anos no continente. Começo da Idade Média, tá falando, continua, quer dizer que a igreja continua forte, tá? A igreja católica. Mas, em meados daquele século, essa situação tinha se transformado. Olha a reforma aí. O culto às relíquias foi fortemente repudiado pelos reformadores protestantes, que pregavam uma igreja invisível. Esse conceito de igreja invisível. Principalmente em Lutero, que você vai começar com isso, eu não coloquei ali no texto porque eu
Usei o exercício para a gente poupar o tempo, poupar o desgaste, mas há uma crítica à adoração de santos e imagens. O que seria adorar santos e imagens? Utilizar a imagem sacra ou santo como um intermediador entre o Criador e as criaturas. Criador é Deus, criatura somos nós. Quando você reza direto para uma imagem ou um santo específico, você está usando eles como intermediadores. E segundo Lutero, você tem que falar diretamente. Então, ó, não existe intermediadores entre o Criador e as criaturas. Então, ele faz essa crítica também dos santos da Igreja Católica, das imagens propagadas pela Igreja Católica, tá? Então, tá explicado. A nova abordagem sobre a prática indicada no texto fundamenta-se no quê? No abandono de objetos mediadores, na instituição do ascetismo monástico. Vamos procurar o conceito aqui, porque é sempre importante, né, gente? Ó, ascetismo. É tanta coisa que a gente, às vezes... Desenvolvimento espiritual. Vimento espiritual. Então, ó, há uma instituição do desenvolvimento espiritual monástico, né, dos monastérios religiosos. Desprezo do proselitismo religioso. Vamos de novo para o proselitismo religioso, que é... Eu pego aqui já direto o conceito para vocês. Ó, proselitismo religioso. Tá? Vamos lá. Desprezo ao proselitismo religioso, que seria catequese, ou seja, o ensinamento da catequese, tá? Da catequese com Z é sacanagem, né, Pedro? Vamos lá. A catequese, ou o ensinamento, né? O proselitismo religioso. Revalorização dos ritos sacramentais, está revalorizando os ritos dos sacramentos, né? Dos ritos sacramentais. Consagração, deixa eu explicar isso aqui para vocês. O Lutero, ele não valorizava os 7 sacramentos, ele defendia apenas 2 sacramentos, batismo e eucaristia. Então aqui a gente já vai eliminar isso aqui, porque ele não está revalorizando os ritos sacramentais. Ele está fazendo uma crítica aos sacramentos. Você pode pensar, ele está revalorizando só 2. Né? Revalorizando no sentido de que precisa ser só 2. Mas o texto não está falando sobre isso. Então a gente já elimina. Não é sobre isso. Está falando sobre imagens. Não é sobre sacramento. E consagração de preceitos populares. Ele está consagrando preceitos populares do povo. Tá? Que a gente elimina também, porque não é sobre isso que o texto está falando. Na verdade, é só sair do que o texto está falando. Ele está criticando, e ele quer, a reforma, ela quer abandonar os objetos mediadores. Então, a alternativa é A. Lembre-se, não existe intermediadores entre o Criador, Deus, e as criaturas, nós. Então, ele critica imagens sacras e critica santos. Tá bom? Não é. É direto com Deus. Então, todas as outras são, por exemplo, ele não está... não é sobre questão de educação aqui, sobre educação religiosa. Não é sobre uma questão sobre... O que mais que a gente pode ver aqui? Sobre qual que é, como atingir, como a fé, né? Aquela concepção toda de... buscar a sua espiritualidade, ele está fazendo uma crítica direta, o texto está falando diretamente sobre imagens e santos. Então, a partir do século XVI, meados do século XVI, com o advento da reforma religiosa, eles passam a criticar os objetos intermediadores ou mediadores. Tá bom? Então, alternativa A. Não fica difícil, não, tá? Trouxe aqui para vocês, beleza. Enem PPL 2021. Vamos lá. O barroco, olha o barroco aí, foi um estilo das formas dramáticas. Lembra que eu falei para vocês? A expressão grandiosas e opulentas.
voltando a um intenso decorativismo e caracterizado pela exuberância dos dourados nas volutas e espirais. O barroco exprimiu as incertezas de uma época, tempo de reforma e contra-reforma, a Idade Moderna, que oscilava entre os velhos e os novos valores. Os velhos seriam, então, esses católicos medievais. Os novos, os renascentistas. Foi largamente utilizado pela Igreja da Contra-Reforma como elemento de propaganda destinado a atrair as criaturas pela pompa e magnificência. Através do Barroco, a Igreja compeliu Deus a vestir as mais suntuosas roupagens humanas, reproduzindo o céu em toda a sua magnificência. Lembra? O céu é a luz, é o claro, grandeza e esplendor, extasiando e arrebatando os fiéis que frequentavam os templos. E a escuridão, o contraste entre o claro e o escuro, é o pecado. É aquele herege, aquele que se desvirtuou. O movimento estético-cultural no texto constitui-se historicamente uma resposta ao quê? O barroco, ele é uma resposta ao quê? Olha como é que fica fácil, né? Contestações aos domínios espiritual e terreno exercido pelo papado, oposição ao absolutismo monárquico como base do poder político, divisões da nobreza, fortalecida pelas expansões marítima e comercial, críticas ao heliocentrismo, lá de Nicolau Copérnico, como modelo de funcionamento do cosmos, e revoltas do campesinato, oprimido pela multiplicidade das seitas religiosas. Gente, ó, o movimento estético-cultural, que é, gosto muito de escrever aqui, ó, que é qual que é esse movimento? O barroco constituiu-se historicamente em uma resposta ao quê? Ele estava respondendo ao quê? Ele era uma resposta ao quê? A alternativa correta é as contestações aos domínios. Quem que estava contestando? O reformismo religioso. A igreja reformista, protestante, luterana, calvinista. Contestações aos domínios espiritual e terreno exercidos pelo papado. Lembra que o Lutero fazia a crítica à infalibilidade papal? O Papa não pode mandar em tudo. Ele estava lá, o Papa é o representante de Deus, ele que domina, ele que te fala como que é a salvação. Lembra a crítica à venda de indulgências, à simonia. E ele fala como que você deve agir aqui na Terra. Quem que está criticando isso aqui? O Lutero. Então o barroco surge como uma resposta a essa contestação do Lutero e depois do Calvino. Então, alternativa A. As outras alternativas, vamos falar aqui de política. Aqui a gente está falando sobre nobreza. Não, é uma questão sobre salvação. Como que é a salvação que é atingida? Lembra que o barroco fala assim, estando com a igreja é luz, não estando com a igreja é o demônio que te busca. Lembra da morte do justo e a morte do pecador? Então aqui está falando de ciência, não é o debate que a gente está fazendo. Não confundir aqui o barroco aqui, está dentro do contexto, mas do índex librório proibitório, da lista de livros proibidos, mas não é isso aqui que o texto está falando, não é sobre o barroco isso. E revoltas de campesinos também, de camponeses, não é sobre isso também. Há uma contestação por parte dos reformistas religiosos em relação ao poder que o Papa exerce na concepção sobre o espiritual, como atingir os céus e a sua vida na Terra. Então, alternativa A. Certo? E aí vamos para a nossa última, que está com um texto um pouquinho mais, né? Como eu falei para vocês, eu pego minha outra fonte aqui. Na banca de 2019 aqui do INEP, é uma questão sobre reforma, mas ela é um pouco mais ampla. Quer ver? Ó? O cristianismo, aqui ela é um pouco mais ampla, tá? Incorporou antigas práticas relativas ao fogo para criar uma festa sincrética. A igreja retomou a distância de 6 meses entre o nascimento de Jesus Cristo e João Batista, instituiu a data de comemoração a este último de tal maneira de que as festas do solstício de verão europeu, com as suas tradicionais fogueiras, se tornaram fogueiras de São João. A festa do fogo e da luz, no entanto, não foi imediatamente associada a de São João Batista. Na Baixa Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa, como banhos, danças e cantos, foram perseguidas por monges e bispos. A partir do Concílio de Trento, por isso que eu coloquei essa questão aqui, ó.
que é de 1545 a 1563, a igreja resolveu adotar celebrações em torno do fogo e associá-los à doutrina cristã. Então aqui está falando que muitas festas, e a gente sabe disso, a gente já falou sobre isso inclusive aqui no Intensivo, não surgiram como festas cristãs, mas foram incorporadas pelo cristianismo. Eu gosto muito de usar aquela frase, se não puder vencê-los, junte-se a eles. Lembra o que aconteceu em Roma? Quando a maior parte dos plebeus eram cristãos e Roma era pagã, ao longo do tempo, Roma se converteu ao cristianismo. O cristianismo era muito maior do que o paganismo em Roma. Na Idade Média, você começa a incorporar práticas que eram pagãs, carnaval, festa junina. Ela começa a colocar a questão religiosa. O próprio 25 de dezembro não é uma data originalmente cristã. Desculpa falar isso, gente. A gente está falando de história, a gente não está questionando sua fé. Tá? Eu tenho minha fé, todo mundo deve ter. Ou se não tem, beleza, também é direito. Com o objetivo de se fortalecer, a instituição mencionada no texto, qual que é a instituição? A Igreja Católica, adotou as práticas descritas que consistem em promoção de atos ecumênicos, promover ritos, atos ecumênicos, fomento de orientações bíblicas, então apoiar aí tudo que é bíblico, apropriação de cerimônias seculares. Então, o secular, o que é o secular? Que é o que está fora. Já falamos sobre isso aqui, aquela separação entre igreja e governo. Mas aqui, ó, fora do religioso. Retomada de ensinamentos apostólicos, então retomar os ensinamentos dos apóstolos e ressignificação de rituais fundamentalistas. Então vai ressignificar os rituais que são fundamentalmente cristãos. Então vai ressignificá-los. A, B, C, D ou E? Alternativa C. Ela vai se apropriar de cerimônias que estão fora da concepção religiosa. Ó, o carnaval, agora é uma questão, não o carnaval religioso, mas existem fundamentos religiosos no carnaval. A festa junina não era religiosa, mas se tornou religiosa, se tornou cristã. A festa junina é cristã, mas originalmente não. A data 25, agora ela é cristã. Você apropria de cerimônias seculares, lembra, se não puder vencê-los, junte-se a eles. Tem muito de conceito paganismo dentro do cristianismo, só não vê quem não quer. Historicamente, estamos falando de história. Não estamos questionando a sua fé. Tá bom? É triste eu ter que falar isso aqui, né? Mas é isso. Então é isso, gente. Acho que ficou fácil aqui para todo mundo. Eu espero que vocês tenham curtido. O material está aí na descrição. Se você gostou desse vídeo, por favor, curte, porque ajuda demais. Manda uma palavra de carinho aqui pra gente. Sugestão. Estamos sempre juntos aí. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês, é de todo o coração do mundo. Daqui a pouco tem aula de segundo reinado lá de Dom Pedro II, hein? Foco no Enem. Grande beijo. Fui!